Oi, gente, eu sou Raquel Monteiro e tenho o prazer de hoje bater um papo com vocês sobre obras de arte em que a natureza está presente, tá? O título da nossa conversa é Inspirados pela Natureza. E eu começo a conversar aqui com vocês utilizando uma imagem romântica, tá bom? De uma personagem do José de Alencar, do romance Iracema. A obra se chama Iracema e é de 1884, é uma obra do José Maria de Medeiros. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês, primeiro, para uma reflexão. Vocês já devem ter visto a natureza nas pinturas, tá? Vocês já devem ter percebido a presença da natureza numa obra literária. Se você já leu Iracema, tá? Então você percebe como é impactante, como é decisiva a presença da natureza naquele romance indianista. Se você já leu o Guarani, a mesma coisa. A natureza aí, considerando a floresta, considerando a praia, os animais, certo? Então, é muito comum numa obra do romantismo a presença da natureza, mas não apenas do romantismo. A gente vai ver obra do arcadismo em que a natureza é muito presente, faz parte, é característica do arcadismo a presença da natureza. A gente vai ver obra pós-impressionista do Van Gogh, por exemplo, que tem aí a presença da natureza, obras impressionistas do Monet em que há a presença da natureza, tá certo? Você pode já ter ouvido músicas em que se fala muito sobre o canto dos pássaros, certo? Músicas em que se fala do mar, em que se fala das ondas, em que se fala da areia da praia. Então, vamos já a partir de agora, desse nosso começo aqui de conversa, tentar fazer o que uma ponte, tá? Qual é a relação estreita que existe entre a natureza e determinada composição artística? Pode ser a música, pode ser a pintura, pode ser uma obra literária, ok? Não necessariamente a natureza ela vai aparecer sempre como algo lindo e harmonioso. A natureza ela pode aparecer numa música ou numa pintura como algo devastador. Pode aparecer uma tempestade, pode aparecer um mar revolto, certo? E ela vai sempre ser, se ela aparece naquela obra de arte, porque nada em nenhuma obra de arte é por acaso, tá? Então, se ela aparece ali naquela pintura, se a natureza aparece na literatura, se ela aparece numa determinada obra artística, é fundamental que a gente observe os detalhes, ok? Essa obra, ela é romântica não apenas porque retrata uma personagem do romantismo, uma personagem, uma índia, né, de um romance indianista do José de Alencar. A gente percebe uma grande harmonia entre a Índia e a natureza. Nós podemos perceber também nessa obra as gaivotas lá ao fundo. Meus queridos, a gente praticamente escuta o canto dos pássaros aí. A gente, olhando para essa pintura, é como se a gente sentisse o vento, tá? O mesmo vento que toca os cabelos da Iracema, é como se a gente sentisse esse vento também. A gente percebe uma harmonia, uma tranquilidade muito grande dessa Índia com a natureza. Ela faz parte desse espaço. Uma praia que é praticamente virgem, tá? Uma floresta que é densa e um mar que está tranquilo. Então a gente tem aqui, quando observamos essa pintura, a gente observa, claro, a Índia, que intitula a obra, mas a gente também observa bastante a natureza. E eu arriscaria dizer aqui para vocês que a natureza, ela completa, tá, a presença aí dessa Índia. Seria muito estranho que a Índia estivesse num local urbano, por exemplo, num local que não estivesse de acordo com as características típicas do índio. Quando a gente observa essa pintura aqui, Impressão Nascer do Sol, é uma pintura do Monet. Já é uma pintura de um outro momento, tá bom? É uma pintura impressionista que, inclusive, ela inaugura o impressionismo, que é uma corrente artística. Essa pintura,
assim como os impressionistas, eles não foram, a princípio, muito bem criticados. A crítica foi muito violenta, porque antes deles havia os realistas. E as pinturas realistas, elas têm contornos muito claros, contornos claros que eu digo contornos específicos, objetivos, muito nítidos. E aqui é como se a gente tivesse uma pintura borrada. Eu estou falando borrada, mas não estou aqui dizendo que é algo borrado, que os artistas não acabaram a sua obra, não. A obra está muito bem acabada, uma obra que está de acordo com a visão dos impressionistas. Muitos dos impressionistas, não todos, eles lidavam com a incidência da luz sobre determinado objeto, determinado espaço. Tá? Então, se a gente tem aqui o momento de nascer do sol, a iluminação ela é efêmera. Então, o Monet ele precisava utilizar aquela iluminação e criar a sua obra à luz daquela iluminação que era passageira. Tá? Então, a obra impressionista ela tem esse caráter efêmero no momento que a gente está vendo ali, porque a gente sabe que tem a ver com a incidência de luz. E a incidência de luz, o nascer do sol, é uma incidência de luz que passa de forma relativamente rápida. No lado direito da tela, vocês têm uma outra pintura. Aí é uma pintura romântica, tá? Assim como a pintura Iracema, que a gente viu no primeiro slide, aqui a gente tem uma pintura romântica do Friedrich, de 1818. O título dessa pintura é O Viajante sobre o Mar de Névoa. Gente, por que essa pintura é romântica? Tá? A gente tem aqui um apelo ligado à questão da natureza. A gente tem a solidão, uma temática que é muito comum nesse período do romantismo. Então, aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem uma obra impressionista, em que a questão da natureza é super importante, porque, como eu disse para vocês, os impressionistas trabalhavam muito com a incidência de luz sobre determinado espaço. Do lado direito é uma outra leitura, tá bom? A natureza aparece aí para confirmar o ideal romântico, para confirmar aqui como esse viajante sobre um mar de névoa, né? Aquela visão mais romântica, aquela visão mais exagerada e mais subjetiva, típica do romantismo, como ele está sozinho. Outra imagem que eu queria compartilhar aqui com vocês, em que a natureza aparece muito, tá? Corvos no Trigal, do Van Gogh. Essa pintura ela foi feita nas últimas semanas de vida do Van Gogh. Um pintor holandês, muitíssimo reconhecido hoje, não tão reconhecido no período em que ele estava vivo, em que ele criou as suas obras. E o Van Gogh, em carta para um dos irmãos, ele falou o seguinte sobre essa obra. Então, uma vez de volta ao trabalho, o pincel, no entanto, quase caindo de minhas mãos, e sabendo claramente o que eu queria, pintara mais 3 telas grandes desde então. Eles são imensos trechos de campos de trigo sob céus turbulentos e fiz com o objetivo de tentar expressar tristeza e solidão extrema. Vocês verão isso em breve, espero, pois espero trazê-los em Paris o mais rápido possível, já que quase acredito que essas telas vão te dizer o que não posso dizer em palavras, o que considero saudável e fortificante sobre o tempo. Gente, usando as próprias palavras do Van Gogh, olha aí o que ele fala sobre o céu. Céus turbulentos que ele fez com o objetivo de expressar tristeza e solidão. A gente percebe o campo de trigo, então amarelo, que é a cor amarela que é muito comum nas obras de Van Gogh. A gente tem aí os corvos que se mesclam a esse amarelo e que vão se misturando a um azul que mostra um vento muito forte, tá certo? A gente percebe isso por meio dessas pinceladas bastante densas. Então, vejamos, a gente viu obra impressionista, pós-impressionista, nós vimos obras românticas que falam sobre a natureza. Falar sobre a natureza não é uma característica apenas do romantismo. Falar sobre a natureza é uma característica tanto da literatura como de outras artes. E na literatura passa também por outras escolas, não apenas o romantismo. Como a gente vai ver uma obra Arcade que fala sobre a situação aí da natureza, como essa aqui, do Boucher, Autumn Pastoral. Nós sabemos que uma das características do arcadismo é a presença
fundamental da natureza. O momento histórico, quando a gente fala de arcadismo, é um momento que facilita essa situação da natureza, porque em contato com a natureza todos somos iguais. Então essa ideia de igualdade, certo? De liberdade, de fraternidade, principalmente a ideia de igualdade, é muito comum nesse período do arcadismo. Aqui a gente tem a ideia do aurea mediocritas, que é aquela vida medíocre, mas medíocre que não no sentido como a gente usa hoje. Esse aurea mediocritas é uma vida simples, porque em contato com a natureza, a vida é muito simples e a gente não precisa de muito mais do que isso. A gente também tem a ideia do carpe diem, que é uma ideia de aproveitar a vida tranquilamente, aproveitar a vida porque a natureza é amena. Por falar em amena, também temos o locus amenus, que é um local tranquilo. E que local tranquilo é esse, gente? Esse local tranquilo é a natureza. Veja bem, nós temos um casal, o pastor, que provavelmente é o pastor dessas ovelhas, que vocês também podem observar. Ele está com a sua pastora, ela está com os pés descalços, ele está com as calças puxadas um pouco para cima, ele também está descalço, em contato direto com a terra. Ela está sentada, eles estão sentados no chão, encostados na natureza, certo? Os animais ao redor. Tem uma outra pessoa, não sei se vocês conseguem perceber com clareza, no canto direito, tá? No canto inferior direito da tela, que está deitado, que está descansando e está muito tranquilo, porque está em contato com a natureza. Então, essa natureza, a natureza árcade, ela é sempre linda, é uma natureza sempre exuberante, o céu está sempre assim, muito iluminado, certo? Ela nunca está convulsionando. É uma natureza que está sempre bem tranquila, diferente da natureza que aparece em algumas pinturas do romantismo. Bom, meus queridos, a natureza ela aparece também em pinturas em que a gente percebe uma retomada histórica. A gente tem aqui duas pinturas históricas, uma do Pedro Pérez, de 79, e uma do Vitor Meirelles, de 1860, tá? A primeira missa no Brasil mostra aqui uma visão um pouquinho romântica, tá certo? Porque nós sabemos que o processo de catequização não foi um processo tranquilo. A gente sabe que no momento em que os portugueses chegaram ao Brasil e os jesuítas tinham o interesse de educar o que eles chamavam de selvagens ou gentis, gentis aí no sentido de que não eram pessoas que tinham uma fé, a fé cristã. Essa ação ela foi extremamente agressiva. Gente, você imagina uma pessoa chegar à sua casa dizendo assim, olha, agora você não vai mais se vestir desse jeito. Então o índio ele realmente andava nu, mas isso fazia parte da cultura indígena. E aí o português chega e diz assim, você a partir de agora vai se vestir. Imagine que você está num lugar público e alguém diz assim, a partir de agora você vai andar nu. Você não vai mais se vestir, isso é extremamente agressivo. Imagine que você defenda uma fé, você tenha uma fé e alguém diga, a partir de hoje, a sua fé não é mais essa, a sua fé é essa. E coloca um instrumento em você, tá, no seu pescoço, dizendo que agora você vai ser defensor daquela fé. Então, os hábitos e os costumes dos índios, eles foram muito violados no período da colonização. Essa pintura aqui do Vitor Meirelles mostra a primeira missa no Brasil, é uma pintura tem uma visão um pouco romântica, porque mostra os índios muito tranquilos aí, os índios em cima das árvores, certo? Curiosos sim, mas muito tranquilos diante desse processo de colonização, de catequização, que foi um processo muito agressivo. Algo semelhante ali do lado, tá? Na elevação da cruz, a gente percebe o europeu elevando a sua cultura, fincando a cruz, fincando a sua ideia, aquilo que ele defendia e que ele entendia que era o certo, dizendo para o índio, olha, a partir de agora você também vai fazer isso aqui. E por que eles precisavam fazer aquilo? Porque os portugueses entendiam, o europeu entendia que os índios, eles tinham que ser salvos. Os índios não pediram para ser salvos, os índios tinham os hábitos e os costumes que a gente não pode ter a arrogância de dizer que eram hábitos errados, ok? Mas a gente percebe aqui nessas duas pinturas
a importância da natureza, porque também quando a gente fala da situação do índio, né, é natural que a gente coloque aí a natureza, porque a natureza era o berço do índio, era muito comum. Numa outra pintura, agora uma pintura do Portinari, de um bom tempo depois, certo? A gente não vê aqui a natureza num primeiro plano, a gente observa aí a natureza no segundo plano, no fundo vocês conseguem ver alguns montes, tá certo? Vocês também conseguem ver o mar. Então, ela aparece num plano menor, mas é uma releitura, também é uma maneira de falar dessa primeira missa no Brasil, ok? Mas a natureza também aparece. Meus queridos, um desenhista, um artista chamado Albert Eckho, ele é um desenhista holandês e ele veio ao Brasil fazer uma espécie de uma expedição que aconteceu muito em Recife, tá? Principalmente lá na região de Recife. E ele pintou um homem e uma mulher tapuia. Então, a leitura desse desenhista, desse pintor, em relação aos índios. E a gente percebe, mais uma vez, a natureza presente, ok? Bom, o Mamoeiro da Tarsila é uma obra que tem, aqui a gente já está no século XX, a gente está 3 anos depois da Semana de Arte Moderna, que foi um momento revolucionário. Nesse período, os nossos artistas, eles estavam recebendo muitas influências das vanguardas europeias, e aqui a gente tem uma obra chamada O Mamoeiro. Nós temos a construção de casas nos morros, tá certo? A gente tem formas geométricas, então existe aqui um apelo, uma característica muito mais próxima da ideia do cubismo, que é uma das vanguardas europeias. A gente tem o próprio mamoeiro, certo? A gente tem a terra, a gente tem plantas, a gente tem outras árvores, tá certo? Que se destacam. A natureza aqui, ela é super importante, é algo que chama muita atenção, inclusive o título faz uma referência à situação da natureza. Eu queria compartilhar com vocês uma pintura do Géricault, tá? Que foi feita a Balsa da Medusa entre 1818 e 1819. Gente, olha a relevância da natureza nessa pintura. A gente tem aqui um naufrágio, tá bom? E como era de se esperar, mortes, desespero, destruição. Qual é a relevância da natureza nessa pintura? Você imagina você falar de um naufrágio sem que tenha um barco, sem que o mar esteja confirmando, ajudando para que esse naufrágio aconteça? Se vocês observarem o fundo da tela, tá bom? As ondas são gigantescas. Isso dá mais drama a essa pintura. Então, a natureza, quando ela é colocada, ela vai ser colocada para intensificar aquilo que o pintor, no caso da pintura, tá? Aquilo que o pintor está querendo retratar. Então, a gente tem um naufrágio que de certa forma, facilmente interpretado, porque a gente vê ondas revoltas, um mar revolto, a gente vê um céu no canto superior direito ainda muito carregado de nuvens e um pouco de esperança quando você vê no fundo da tela o céu um pouco amarelado. Não é? Ainda não está tudo completamente tomado pelas trevas. Nessa imagem aqui, nós temos uma pintura do Edvard Munch, que é um artista muito importante quando a gente fala também de vanguarda, tá? Nesse caso do expressionismo. Olha só o que o próprio Edvard Munch disse: já é tempo de pararmos de pintar cenas interiores com pessoas lendo ou mulheres fazendo meias. Devemos criar pessoas vivas que respiram e sentem, sofrem e amam. Essa obra de 1892 se chama Melancolia. E a melancolia, ela está diretamente relacionada, hoje, gente, a melancolia é o que a gente chama de depressão. Olha só, a gente tem uma pessoa no primeiro plano dessa pintura que está melancólico, como o título da obra coloca. É uma pessoa que está triste, está reflexiva, e essa pessoa está na praia.
Então, é um espaço que leva à reflexão, que favorece a reflexão, ok? Que assim, nos leva a um processo de reflexão mais intenso. Então, você pensar que você está um pouco triste, por exemplo, talvez você já tenha vivido uma cena como essa. Você foi à praia e você não estava muito bem e sentou ali, ficou observando o mar, ficou sentindo o vento no seu rosto e refletindo sobre a vida. Essa obra mostra certas fragilidades humanas e também certa necessidade de reflexão. E como nós podemos ficar melancólicos? O fato de ele estar na praia favorece demais esse processo de melancolia. Você lembra daquela pintura romântica, tá? do viajante solitário lá sobre a montanha? Então, ali a gente também tem um apelo da natureza que é fundamental para a gente entender aquele processo de solidão. Aqui, o fato de ele estar na praia, tá certo? E ser uma praia deserta, isso intensifica. Porque se você tivesse uma pintura aqui com uma pessoa na praia e muitas outras pessoas na praia, e crianças brincando, e essa pessoa estivesse se divertindo, seria o mesmo espaço, seria a praia, mas seria um outro comportamento. Aqui, o Munch, ele utiliza o elemento praia, o espaço, a natureza, para confirmar um processo de reflexão, ok? E eu queria compartilhar ainda com vocês uma outra obra do Portinari, de 1944, que se chama Retirantes. Meus queridos, quando a gente observa essa obra, a gente já percebe que ela faz uma denúncia social. Tá? É uma obra que tem uma grande preocupação social. E aqui nessa obra, a gente consegue perceber como o espaço escolhido pelo Portinari também é fundamental para ambientar esses retirantes. A gente percebe aqui essa obra expressionista, quão dolorosa é a situação desses retirantes. Nós percebemos, tá? O rosto deles de sabor, de falta de esperança, de cansaço, de fome. Mas se nós observarmos a natureza, vejam bem, os animais que aparecem ao fundo são os urubus. Então, no momento em que ele coloca animais que se alimentam da carniça, animais que se alimentam da morte, ele usa a natureza, elementos da natureza, para intensificar uma problemática social. Embaixo a gente tem um tom terroso, tá certo? A cor que ele utiliza é essa, de um tom terroso, e a gente percebe pedaços de ossos, tá certo? Então a gente tem essa terra seca, tá bom? Ao fundo a gente tem montanha, então não tem aquela perspectiva de ter água no fundo, certo? Ou um céu que seja muito cheio de vida. Pelo contrário, quando a gente observa, tá? O céu, ele vai tendo aí uma tonalidade, vai mudando a tonalidade até ficar bem mais escuro na parte de cima. Então eu queria encerrar aqui a nossa conversa falando sobre essa inspiração da natureza, pedindo que você, a partir de hoje, se é que você já não faz isso, que você observe, tá? As obras, as músicas, aquela música que você ouviu que fala sobre um elemento da natureza, como é que esse elemento é colocado? Será que ele é convergente com aquilo que o eu lírico lá daquela música está cantando? Se você observar uma pintura, será que a natureza que aparece ali, ou como a natureza que aparece ali, converge com o comportamento daquelas pessoas? Ou como aqueles animais, aquela plantação, ela está sendo apresentada, o que aquilo está querendo passar? Então, eu sugiro, tá, essa análise, sugiro que vocês façam essa análise em se tratando da situação de natureza na obra de arte. A gente encerra a nossa conversa aqui, eu espero que vocês tenham compreendido, meus queridos, e até a próxima.